Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Eu sou a professora Juliana, vim aqui para ficar um pouquinho mais perto de vocês hoje. Sabe que para mim fico bem feliz de poder estar aqui pertinho de vocês, enquanto vocês, os familiares, as professoras, todas fiquem em casa. A gente espera realmente voltar logo para nossas aulas, porque a gente está morrendo de vontade de voltar, de saudade. Mas a gente precisa voltar com segurança, né? Um cuidando do outro. Em breve isso vai acontecer. Eu estava conversando com as minhas colegas professoras e a gente matutando daqui, pensando de lá, jogando as ideias e pensando sobre o que a gente vai falar nessa aula, que é a aula do 4º ano. A gente queria buscar um assunto assim importante, de extrema importância e que a gente está passando nessa atualidade. Vocês conseguem imaginar o que a gente está passando ultimamente? Então, trouxe alguns elementos aqui só para simbolizar, só para ilustrar uma questão importantíssima, a água. Pois é. E daí, pensando na água, me veio em memória uma história. Sabe porque o meu avô, quando eu era criança, meus primos, a gente se reunia na casa da avó e o meu avô contava muita história pra gente. Usava um chapéu na cabeça e contava grandes histórias. Teve uma vez que essa história me marcou muito e eu vou contar hoje para vocês. Ele é lá da Bahia, vivia com o chapéu na cabeça, sentava e contava suas histórias. Certa vez, ele conta que um amigo dele, ele chamava todo mundo ali na escola, na redondeza, chamava de João das Águas. E esse João das Águas, ele explicou por que ele era chamado desta forma. Adorava tomar seus banhos demorados. Naquela época, quando trouxe o chuveiro para dentro de casa, foi toda uma sensação. Então ele ficava ali por horas tomando banho. E enquanto tomava banho, ele escutava rádio, que também era uma novidade na época. Era um aparelhinho assim, parecia um celular, um tablet, porém só era rádio. Então ele ficava ali ouvindo aquele rádio, tomando aqueles banhos demorados. Certa vez, esse rádio falou assim: atenção, atenção! Todos dentro da casa de vocês, cada um na sua casa, precisa cuidar com a água, precisa valorizar a água, porque senão nosso planeta vai faltar. Nosso planeta vai perdendo suas águas doces. João das Águas falou: imagina, eu deixar o meu banho demorado, deixar o meu prazer diário para pensar no outro, na água do planeta? Não vai acabar nada. Esse planeta tem muita água. E continuou com seus banhos demorados. Certo dia, esse João das Águas, conta lá o meu avô, que ficou todo ensaboado quando de repente a água acabou. E ele saiu esbravejando, e onde já se viu, já se embrulhou na toalha, se secou, mesmo ensaboado ele se secou. Aí ele saiu para a rua para ver o que é que estava acontecendo, se vestiu, foi para a rua e aí toda a comunidade ali: tá faltando água na sua casa? Sim, na sua casa tá faltando água. Aí conta o meu avô que lá na época de escola, eles tinham um grande amigo deles, que ensinavam assim lições extraordinárias sobre a natureza. Era o amigo Cauê. O Cauê era de uma tribo indígena, ali da redondeza. Então, se conheceram na escola e trouxeram essa amizade para o longo da vida. Imediatamente disse que esse João da Água, Cauê mandou um alerta para esse esse amigo dele,
e para que eles se encontrassem, porque ele estava muito curioso o que é que estava acontecendo, né? Nunca havia uma falta de água tão grande ali naquela região. E o Cauê falou assim, então vamos nos encontrar. Lembra quando nós éramos meninos, que a gente se encontrava lá no Passaúna? Marcaram lá. Aí João das Águas pegou sua bicicleta e foi até lá encontrar o amigo Cauê. Quando ele chegou lá, amarrou a bicicleta numa árvore e avista o seu amigo Cauê. Esse amigo indígena estava lá no meio. Lá no meio, aonde antes era o leito de uma represa, com suas riquezas, com suas águas, com seus animais. E Cauê estava lá e a represa seca. Ele correu lá, né, para próximo do colega e... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Me explica, porque você sempre me ajudou nessas questões da natureza e que a gente não entendia muito. Você pode me ajudar? E esse colega falou assim para ele. Nós, indígenas, a gente tem uma relação com a natureza que a gente tira só o que a gente precisa dela. A gente cuida da água, porque a gente precisa de alguns alimentos ali dentro. A gente cuida da natureza, a gente cuida dos animais, porque a gente convive de forma muito natural. Nós também fazemos parte dessa natureza. E hoje a gente percebe que as pessoas não estão mais olhando a natureza desta forma. Sabe, João das Águas? Se cada um cuidar das águas, cuidar das árvores, cuidar da natureza, tudo podia ser diferente. A gente não ia estar com esse rio desta forma que vocês estão vendo. Vou mostrar um videozinho para vocês. Chocante esse vídeo, né? Nossa, eu fiquei impressionada quando eu vi. Quando eu e as minhas colegas professoras estávamos pensando nessa aula, teve essa colega, que até aparece o nominho dela lá no finalzinho do vídeo, a professora Joquebede. Ela passa lá na frente, uma hora ela deu uma paradinha ali e tirou essas fotos para a gente preparar a aula para vocês. De tão chocada que a gente ficou. E fico imaginando, lá voltando para a nossa história, a história que meu avô contava, lembram? Pois então, fico imaginando esse João das Águas encontrando com esse amigo Cauê, o indígena lá, que tanto gostavam daquela parte da cidade e tanto preservavam e tanto cuidavam daquela natureza. E aí esse indígena falava assim, em volta das nascentes, em volta dos rios, de alguns mares, existem as árvores que ficam ali no entorno dessa represa, desses rios, desses mares, ajudam a segurar a umidade. Elas ficam assim, guardando a umidade da chuva. Essa umidade infiltra na terra e alimenta, serve como uns cílios dos produtos químicos, das poluições, para que não entre nas nascentes. A água da nascente, do rio e do mar, evapora
e vai montando as nuvenzinhas. Essas nuvens vão pesando de água e chove de novo. Explicava o Cauê que quanto menos árvores a gente tiver, menos umidade a gente vai guardar e menos a gente vai chover, porque aquela nuvem vai se espalhar e vai demorar a chover. É como a gente viu agora o rio. A gente construiu nossa cidade muito perto desse rio e talvez a gente não tenha tomando os devidos cuidados para que a gente consiga preservá-lo. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa que meu avô sempre dizia. Repetia. Qual é o ser vivo? Qual é o organismo que vive sem a água? Nenhum. Vocês sabiam que a Terra, o globo terrestre, é feito de 70% de água? 70% de água. Porém, nem todas esses 70% são águas que a gente consome. A gente consome apenas um pouquinho, porque grande parte dessa água é salgada, é água do mar, e a gente não tem como consumir. E a gente ainda não faz o processo de deixar a água do mar potável para que a gente possa se alimentar, fazer nossas comidas, beber, que é bem importante. Vocês estão tomando água aí? É importante, tem que tomar água, sempre. Então, é importante para a gente fazer nossas comidas, para a gente se alimentar, se higienizar. Para tudo a gente precisa de água. A natureza precisa de água, os animais precisam de água. A gente não sobrevive sem a água. Aí, fique pensando aqui comigo. Qual é a tarefa que eu vou dar para essas crianças? Vou deixar para o final. Agora, a gente vai fazer algumas reflexões para que depois a gente fale da nossa tarefa. Pode ser? O que a gente pode fazer? Quero que vocês pensem. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa para a gente cuidar, dar o valor necessário que essa água precisa? Então, eu trouxe umas imagens para a gente refletir. A primeira que eu quero que vocês analisem. Esta. Vejam essa cena. Claro que nem todas as casas. Lá em casa, por exemplo, eu não tenho uma calçada desta forma, né? Cada casinha tem o seu cuidado. Mas a gente trouxe para a gente refletir, porque em muitas casas existe assim. E as pessoas lavando a calçada com a mangueira. Se a gente se prevenir, se a gente refletir sobre essa importância, talvez a gente não precise mais racionar. Tá certa essa imagem? E se a gente... Mas alguém fala assim para mim, professora, mas eu preciso lavar a calçada, tem muita poeira, me coça o nariz. Ai, tem um bebê que gosta de engatinhar. Já pensou? É N possibilidades, né? Cada casa é uma casa. O que eu posso fazer? Uma sugestão para vocês. Ao invés de a gente esbanjar a água com a torneira, com a mangueira, a gente pode, varrer, juntar o lixinho com cuidado, colocar esse lixinho, esse restinho no lixo correto. E quando a gente vai lavar a mão? Agora eu tenho certeza que vocês vêm lavando bastante a mão aí por conta desse vírus que tá por aí, não é? Pois então, todo mundo fala que a gente precisa lavar a mão toda hora. E qual é a forma correta de lavar essa mão? É assim? Com bastante sabão. Lógico, professora. A gente passa bastante sabão, cuida das costas da mão, de cada dedinho, da unha. Mas e a torneira? Enquanto eu esfrego a minha mão, ela fica assim, jorrando água? Então, uma hora vocês peguem aí na casa de vocês, só por uma experiênciazinha. Coloca um copo, coloca uma vasilhinha assim, embaixo da torneira e conta lá, 5 segundos. Vê quanta água, se foi água limpa, se foi naqueles 5 segundos com aquela torneira aberta. Então é bastante importante, gente, a gente ensaboar nossa mão e manter a higiene. Porém, enquanto a gente ensaboa, torneira fechada. Ok?
Tem muita criança de 4º ano que já ajuda em casa. Eu tenho certeza disso. Enquanto a mãe está ali na cozinha fazendo um alimento, ou preparando alguma coisa e guardando alguma coisa, a criança ajudando. E aí, como é que vocês ajudam? Vocês já fizeram isso para a mãe? Ó. Ou então, até dá uma dica para a mãe. Ah, eu não lavo louça, mas a minha mãe, meu pai, ou meu tio, ou meu primo, ou uma familiar que mora ali na minha casa, lava sempre a louça. Como que essa família lava a louça? Enquanto estou ensaboando o prato, a água está escorrendo. Precisa ser assim? Eu acho que a gente podia tomar um cuidado maior. Porque, como eu falei, se a gente guardar aquela aguinha que fica ali, a gente vai perceber o quanto de água vai embora. Ó, se a gente estamos ensaboando, estamos cuidando dos pratos, aí eu faço assim lá em casa, ó. Fecho a torneira, ensaboo o prato, ponho ele ali, quase todos. Quando eu vou enxaguar, pego aquele prato, abro a torneira, enxago aquele prato, fecho a torneira para eu, com cuidado, colocar ali para ele ir escorrendo e alguém secar. Se eu deixar sempre aberto até que eu coloque ele ali, olha, vai um monte de água, né? E se vocês fecharem a pia, vão perceber que a pia vai se encher rapidinho. Uma outra questão bem importante, e eu realmente espero que vocês façam isso sempre, tá? Porque, ó, senão não há quem aguente. Os dentes. Enquanto a gente está cuidando ali da nossa higiene pessoal, dos nossos dentes, o que a gente faz? A gente deixa que a água vá escorrendo. Deixa eu escovar meu dente aqui e a água vai escorrendo? Não é assim, né? Mais uma dica para vocês. Se a gente, enquanto a gente escova o dente, a gente fecha a torneira e depois para enxaguar a nossa boca, a gente usa um copo, vocês vão ver o quanto de água a gente pode economizar. Não posso deixar de falar. A nossa água do planeta é preciosa. Se vocês verem essa imagem de torneira pingando, tem que comunicar um adulto. Não pode deixar. Certo? Combinado? Vamos todos nós cuidar da água? Porque não sou só eu que vivo com a água. Todo mundo depende da água. Certo? Então, cada organismo nesse planeta Terra, nesse planeta lindo, depende da água. Então, quando a gente perceber a torneira pingando, ó, alerta pro adulto. Sempre verificar se a torneira está fechada, se a torneira não está pingando, né? Isso tudo colabora. E aí tem uma última coisa que aqui em Curitiba faz alguns dias que eu não vejo, que é a chuva. Tem muitas pessoas que guardam aquela água da chuva, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é importante a gente guardar, é uma água que a gente consegue reutilizar? Sim, porém, como que a gente vai armazenar essa água? Como que a gente vai guardar essa água? Pois a gente precisa cuidar também com a dengue, por exemplo. Se a água fica lá paradinha por muito tempo, os mosquitinhos da dengue vai lá e põe seus ovinhos. E tenho certeza que vocês também já viram muito falar disso, não é? Pois então. A minha tarefa hoje é a seguinte. Tenho várias hoje, hein? Brincadeira. Observar todas essas questões que a professora Juliana falou aqui para vocês. Todas. Questão da louça, questão de fechar a torneira quando vai terminar o dente. Tudo que a professora falou, a questão da higiene lá de fora, né? Então, é reparar isso dentro da sua casa. Porque o João das Águas, lá, aquela minha história do início, não cuidava disso. Se esbanjava, até que o dia acabou. Então, a gente está pedindo que vocês reparem muito e auxiliem alguns adultos, porque pode ter muita gente vendo a nossa aula, mas pode ter adulto que não está vendo a nossa aula. Então, precisa
da nossa ajuda. Conto com vocês. Outra questão importantíssima é explicar para as pessoas o quanto a natureza faz parte desse ciclo da água, desse ciclo da chuva, desse ciclo, desse cuidado, né, dessas matas, dessa água, dessa riqueza que a gente tem no mundo. A terceira tarefa vai estar no vídeo que eu vou passar daqui a pouco para vocês. Vocês prestem bastante atenção. Por quê? Quando a gente consegue fechar os olhos e imaginar, o que é que a gente consegue imaginar? Quero trazer para vocês que vocês consigam imaginar uma paisagem. Seja ela com matas bem verdinhas, com rios, ou seja ela com a terra airada, ou terra com alimento, porque a gente sabe que o nosso alimento vem da terra, que também precisa da água. Quero que vocês imaginem uma paisagem, tá? Não precisa ser exatamente essa que a gente vai ver no vídeo agora. Não precisa. A gente só trouxe para que vocês fosse um incentivo para que vocês imaginassem uma paisagem, certo? E nessa paisagem, na última partinha do vídeo, vocês vão observar uma coisa. Eu deixei uma coisinha bem importante na última parte do vídeo. Vamos ver? Esse vídeo que a gente trouxe, ele foi só para dar uma ideia para vocês do que a gente pode desenhar. Trouxe lá do mesmo lugar do primeiro vídeo, lá do Passa Una, que eu comecei a contando para vocês. É só para ilustrar e para trazer ideias para vocês. Porque vocês vão desenhar aquilo que vocês quiserem. Peço que seja uma coisa bem linda. Faz uma borda, uma margem, sabe, uma bordinha como se fosse um quadro. E ali vocês colocam a paisagem de vocês. Vocês repararam que no finalzinho do vídeo, quase ali, um pouquinho antes de terminar o vídeo, tem uma frase? Todos vocês conseguiram ler? Porque às vezes o vídeo está meio rapidinho e a gente não consegue ler tudo. Mas eu vou explicar para vocês. Ali diz que a nossa paisagem, ela tem que mostrar e dar entendimento para o quão é importante a água para todos os organismos. Então a gente pode imaginar florestas, lagos, rios, mares, a gente pode imaginar seres humanos, animais, plantação, porque os nossos alimentos, eles vêm também da terra e também precisam da água. Então, o importante que tem que estar presente no desenho de vocês, nessa representação de vocês, é a importância da água nesse organismo vivo que a gente tem no planeta Terra, tá? E só lembrando que no meio ali da nossa conversa, eu falei sobre a experiência. Então, pode até ser a quarta tarefinha. Colocar o copinho lá, embaixo da pia, contar 5 segundos e ver quão de água vai embora, a água limpa, a água que a gente podia estar reutilizando para limpinha e vai embora ali. Não tem o que fazer, né? Então, é para a gente refletir e a gente pensar. Você pode escrever aí o que é que você faz dentro da sua casa para colaborar com essa água do planeta. Porque a água do planeta depende de mim, depende de você aí dentro da sua casa, depende de cada um fazer a sua parte. Ela é uma riqueza imensurável. Eu vou deixar aqui um barulhinho bem gostoso para vocês lembrarem daquela chuva delícia. E enquanto isso, vocês aí terminam o desenho de vocês. Tudo bem? Lembre-se, colocar lá a data de hoje, que a gente está tendo a nossa aula hoje, e o nome da aula. Lembram?
família e direitos humanos. Deixo aqui um beijo para vocês, fiquem em casa e bom desenho!